Fala comigo, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando mais um episódio do 2 a 1 Podcast. Para quem duvidou que chegaríamos em 2026. 2026 chegou e estamos aqui, né, não, João? É isso aí, meu irmão. Feliz Feliz ano novo ano pra novo, você, ó. prazer. Um Estamos juntos brinde nessa. Ei, ao nosso sucesso, né? Mais um ano completando aí, né? 2026 vai vir com tudo e estaremos lá, hein? Estaremos lá nos Estados Unidos. Pode cravar. Eu tô cravando isso aqui, assim como eu cravei que o Vasco seria campeão, né? Mas hoje o episódio não é simplesmente sobre o Vasco ser campeão ou não, né? Hoje é sobre janela de transferência, é é isso sobre aí. valores assustarem, E assustam, viu? assustam para muitos clubes, para outros nem tanto. A gente vai começar falando, né, João? Então, assim, novamente, um prazer estar falando aqui com você. Contigo também, meu irmão. Opa! E vamos que vamos, cara. Sem ficar enrolando. Cruzeiro. Caio Jorge fica no Cruzeiro? E aí? Meu irmão, vai ficar, né? Ficar. A gente. Bom, é, primeiro aí dando. Primeiro dando aí né, um alô à nossa audiência, um feliz ano novo. É, a gente ficou discutindo, né, por bastante tempo, né, até desde o ano passado, sobre o que seria o Caio Jorge, né, se ele sairia, e tudo mais, porque tem, assim, ele tem vários jogadores no Brasil, que a gente também vai falar mais pra frente, que eles, pô, claramente, pô, se tem um bom desempenho no Brasil, e eles podem cobiçar um time B Europa. Isso. E aí a questão é, o jogador vai se satisfazer ficando no Brasil e se tornando, pô, um dos melhores no Brasil, ou se quer talvez o melhor, ou ele vai querer, pô, tentar construir o espaço dele na Europa para em algum momento estar entre os maiores do mundo, né? Sim. E aí, cara, eu acho que o Caio Jorge entendeu que com a idade que ele já tem, ele já foi pra Europa, né? Ele bateu, Não deu voltou nada certo. e pô, ele foi pra Juventus, né? Então, assim, gigantesco time, pô, é uma liga que não tá tão bem hoje em dia, né? A italiana, então assim, cara, eu acho que ele fica e fica mesmo, sabe? O momento mais marcante do Caio Jorge na Europa foi ele ter tatuado uma frase porque o Cristiano Ronaldo falou com ele. Esse Exatamente. foi o momento mais marcante dele. Então, assim, é o que você falou, cara. Eu acho que o nível dele é um nível de jogador. Cara, às vezes eu não sei nem se nível B de Europa, às vezes eu acho que até nível C, tá ligado? Aham. Mas talvez nível B ali. E é o que você falou, pela idade, o Gabigol, ele falou recentemente em um podcast, um concorrente nosso aqui direto, que, cara, ele prefere ser um cara aclamado no Brasil do que ficar um jogador mediano na Europa, né? Exatamente. Então, tipo assim, é algo que. E eu acho que faz todo sentido. Pô, o Caio Jorge, ele tá numa das maiores torcidas do Brasil, um dos maiores clubes do Brasil, Mineirão lotado, um time que tem dinheiro pra poder talvez no futuro Exatamente. Tem um contratou projeto bom também. projeto bom. Assim, se vai ser um projeto assim que vai fazer sentido, aí já não sei, porque o Pedrinho é meio louco da cabeça. Sim. Mas aí é com ele. Agora, tem dinheiro, é um clube que pode contratar mais jogadores, como a gente vai falar, inclusive. Cara, você vai brigar por título. Ou você vai jogar num Overhampton, então, que nem alguns aí, tá ligado? Será que faz sentido? Eu acho que é bem melhor pro Caio Jorge ficar. A questão é que teve um outro clube no Brasil, e aí essa é a questão. Pro Caio Jorge faria sentido ele ir pro Flamengo? Porque assim, se ele vai pro Flamengo, depende do esquema. Talvez Sim. ele é titular absoluto, talvez não. Se o Felipe Luiz joga com um atacante só, tem o Pedro. E, cara, eu prefiro o Pedro. Você tá ligado? Eu não sei você, mas eu prefiro o Pedro. Aham. E aí fica nessa, velho. Porque assim, você vai sair de um time que pode disputar título só pra ir pra outro, que aí com certeza vai disputar título, que é o Flamengo. Cara, não sei. Pra mim foi, ele fez bem ficar no Cruzeiro. Cara, pra mim é muito assim da parte que o Flamengo ele meio que já tá pronto, sabe? Se a gente, né, obviamente vai falar mais sobre as especulações do Flamengo depois, mas assim, o que o Flamengo quer é da onde ele tá pra cima, sabe? Exato. Então, obviamente que o Flamengo não vai contratar um jogador que seja fora do nível do Caio Jorge, né? Que jogou a bola que jogou no ano passado. Então, assim, pra mim, é muito claro que, pô, se o Caio Jorge vai pro Flamengo, ele é mais um, mas ele é mais um entre os melhores, né? Sim, Obviamente. né? Mas, assim, no Flamengo, ninguém é titular absoluto. Tem essa questão também. Ele se credenciou pra estar lá, porque ele foi um Exatamente. dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, Exatamente. né? Foi um dos grandes artilheiros do Brasil no país na temporada. Então, assim, se ele vai pro Flamengo,
Óbvio que, pô, pra carreira pessoal dele, pra depois terminar a carreira, falar, ganhei tantos Brasileirão, tantos Libertadores, tantos Copa do Brasil, é isso aí, foi um dos melhores, e é isso aí. Ou ele, pô, ficar num clube que tem o histórico recente é ruim, né, querendo ou não, e ele, pô, ser a pessoa que vai fazer essa virada de chave. Então, eu acho que às vezes o jogador ele se apega a algumas coisas e pode ser isso o que o Caio Jorge se apegou, tá ligado? Cara, eu acho que, inclusive, tem uma frase que o Marcelo Beckley falou recentemente, Uhum. né? Eu achei que, pô, cara, eu concordo 100%. Não tem como negar isso. Se a gente fala da grande mídia, né, que nós não chegamos lá, se Deus quiser no futuro, mas, cara, a grande mídia é fato de que alguns clubes eles são muito mais relevantes para Exato. essa imprensa. Então, assim, você fala de Flamengo, cara, você tá falando de um clube que tem, assim, uma lupa imensa nele. Fala de Corinthians, você fala desses clubes que o Cruzeiro, por mais gigante que seja, não é desse jeito, não é valorizado como talvez merecesse, porque fora do eixo do São Paulo, os outros clubes precisam, parece que, remar muito mais para serem Exato. vistos. É o que eu concordo 100% com o Beckley nesse sentido. Só que, então, assim, quando a gente pensa para 6 meses para você poder chegar para a Copa do Mundo, eu não convocaria o Caio Jorge, porém, a gente sabe como funciona. Tá em um bom momento, é um jogador que fez um bom ano, então pode ser convocado, tudo bem. Exato. Cara, você estar no Flamengo te dá muito mais possibilidades disso do que no Cruzeiro. Então é uma coisa É, que, te dá muito mais visibilidade, né? por incrível que pareça, porque você tá falando de um Cruzeiro, um dos maiores clubes do Brasil, né? A É, mas o terra. Flamengo é o mais midiático, né? Não, não Querendo ou tem não. como, não tem como. Não tem, cara, não tem jeito, é o Mengão, é o Mengão malvadão. E bom, aí, pô, puxando um pouco do que você falou, também tem outra. Acho que até foi no mesmo programa que o Marcelo Beckler falou, que ele tava falando, né, sobre a questão do Caio Jorge e tudo mais. E ele, pô, ele fala que o Caio Jorge, ele não vai ser, assim, no ponto atual da carreira dele, não é tipo, pô, você sair do Cruzeiro e ir pintar num dos melhores da Europa. Nossa, nem de longe. Exatamente. Então, se você não é esse cara, como foi, sei lá, por exemplo, o Endrick, como foi o Estevão, tá ligado? Pô, se você não tá com esse cacife, talvez melhor ficar no Brasil, talvez melhor você ficar, ter essa ideia que o Gabigol tem, por exemplo. E bom, puxando do que você falou, de, pô, seleção brasileira, vir pro Brasil e isso te dá mais visibilidade. A gente tem que falar do homem que voltou ao Brasil, que pra Não, mim não. simplesmente só voltou pra ter mais chance de, ou alguma chance de ir pra Copa, né? O atleta Marcão. O atleta Marcão e Pô, seu e filho, se eu, deixa, fala mais do Gerson, atleta Marcão, acho que faz mais sentido, né? que, cara, Gerson voltou pro Brasil, veio pro Cruzeiro, era, obviamente, né, mais especulado a ir para o Flamengo. Acho que não, cara. Porque o Flamengo não ia querer de volta. Ah, mas foi um pouquinho atrás, Ah, pô. mano, eu acho que Existiram conversas. torcida não queria. Porque o Flamengo, o nível que o Flamengo tá, ele só pode se dar o luxo de ir atrás de um cara até melhor que o Gerson. Então, tipo Exatamente. assim, o Flamengo olhou o jeito que ele foi embora. O cara pisou na cabeça do clube que ele diz amar. Cara, a carreira do Gerson é um negócio bizarro, tá ligado? A Pô, ele surge. E eu lembro, porque, cara, eu era moleque, eu tinha muito tempo pra assistir futebol o dia inteiro. E, cara, eu lembro como se fosse ontem. Tipo, o Gerson surgindo no futebol, ele surge, tipo assim, pra ser o novo Zidane. Não é brincadeira, tipo, é real. Os caras comparavam ele totalmente com o Pogba. E o Pogba, quando surgiu, era comparado com o Zidane. Então, tipo assim, o Gerson era muito visto como uma das maiores promessas do Brasil. Aham. E ele estreia muito bem, cara. No Fluminense, eu lembro que eu assistia todo jogo, porque eu olhava pro cara e falava, mano, esse cara tem aura de que vai ser craque. Tinha ele e o Kennedy no Fluminense. Mano, o Gerson, ele era um cara, assim, mano, muito bom. Tecnicamente absurdo. Tinha visão de jogo, tinha capacidade de marcar. Mano, muito bom. Beleza, o Gerson faz isso, joga no Fluminense, vai pra Roma. O Fluminense ganha 15 milhões de euros na época, não era muito. Mas beleza, foi. Na Roma, não consegue jogar, não demonstra estar preparado pra estar lá, entendeu? Aham. Não consegue jogar, é emprestado, não sei o quê, vem pro Flamengo. Cara, quando ele vem pro Flamengo, é uma parada tipo assim, vamos recuperar a carreira. E ele recupera. Exato. O Gerson se torna um dos melhores meio-campistas do Brasil e um cara que tranquilamente podia ser convocado. Diferente do Caio Jorge, eu acho que a convocação do Gerson, na minha opinião, faz muito mais sentido, tá ligado? Eu acho que É, ainda mais um setor mais prejudicado e tudo essa é a mais. questão. A gente, no meio de campo, a gente tem uma falha muito grande que o Gerson pode ajudar. A gente não vai achar que o Gerson resolve todos os problemas do meio de campo. Porque se resolvesse, ele não tava no Cruzeiro, saindo do Zenit Exatamente. no Cruzeiro. Ele tava saindo do Arsenal e indo pro Real Madrid. Não é o caso. Então, assim, o Gerson,
Ele volta pro Flamengo, voa, tipo, se torna um ídolo máximo, time de infância dele. Aí ele fala, vou voltar pra Europa. Beleza, mano. Vamos tentar, Exatamente. poucos conseguem. E vai lá, não joga bem. O Sampaoli acaba com ele lá também, se eu não me engano. Não joga nada. Volta pro Flamengo, tipo assim, ele desiste. Só que nisso, cara, ele simplesmente vai embora pro Zenit por causa de, sei lá, acho que R$ 1 milhão a mais, beleza, muita coisa. Mas, cara, pro Zenit, tá ligado? Que não ia jogar nem Champions. Que coisa ridícula. Ninguém entendeu nada. Mas ele foi. E Exatamente. E, agora mano, volta arrependido. pra mim é muito bizarro ver assim, porque, como você falou, é muito difícil de um jogador ele fazer o bate-volta da Europa, né? Geralmente o cara faz bate-volta no Brasil. Exato. Ele vai pra Europa e volta pro Brasil, como foi o Caio Jorge. Mas o Gerson, pô, ele foi pra Europa, aí voltou pro Brasil e conseguiu voltar pra Europa. E, pô, assim, num time que, assim, né, com todo o respeito que se tem ao Olympique de Marseille, mas é o Olympique de Marseille. Mas é o maior clube da França. É, é, Importante deixar não claro. deixou de ser, né? Mas Ah, tudo bem. para. É, mas assim, é o Olympique de Marseille, um time, né, de classe B ali, que não vai disputar por grandes coisas e tudo mais. Sim. Mas, assim, né, como a gente, obviamente, claramente, o Paquetá vai ser assunto aqui em algum momento. E eu já vou trazer um pouquinho que, pô, nesse comparativo, o Paquetá, pô, em certo momento, né, óbvio que foi depois de uma carreira um pouco já mais construída na Europa, mas o Paquetá vai pro Lyon, em certo momento. E, cara, ele lá joga bem e aí ele vai se mantendo na Europa. O Gerson, pô, ele não vai bem, mas ele tem essa decisão de voltar pro Brasil. E isso que eu achei, mano, pô, que se eu fosse o Gerson eu faria diferente, sabe? Mas sabe que o Gerson não tem qualidade pra jogar num clube A da Europa. Não tem. E qual que é a parada Ah, dele? O mano. Gerson é um cara, comparado a outros meio-campistas da posição dele ali, ele é um cara lento. É um cara que atrasa o jogo, tá ligado? Eu Mas até você que mesmo. falou tanto da qualidade técnica Exato, dele, tipo assim, comparou ele com o quando, Zidane. quando ele surge, eu não comparei, calma aí também, né? Calma aí, tá querendo corte. Não comparei com o Zidane. Falei que o Gerson, ele quando surgiu tinha essa expectativa. E quando ele começou, você vai, o Gerson começou acho que com 17 anos, mano, 16, 17 anos. Você fala, ele vai melhorar, isso tá, mas, mano, ele melhorou o jogo dele, mas uma coisa que ele nunca resolveu, ele é um cara que atrasa o jogo pra caramba. E ele tenta resolver sozinho, tipo, ele pega a bola na zaga e tenta conduzir até o ataque. Cara, só que quando você vai jogar na Europa, cara, desculpa, não vai ter esse espaço, não vai ter os jogadores pra você fazer isso. Então, assim, o Gerson, pra jogar em nível A de Europa, cara, esquece, esquece. Aí ele quer ir pro Olympique de Marseille? Pô, é loucura você pensar isso. Flamengo, Olympique de Marseille. Flamengo? Só que o cara foi pro Zenit, mano. Por quê? Porque o Gerson tem uma das piores gestões de carreira que eu tive na minha vida, mano. O atleta Marcão, O vamos falar atleta sobre Marcão isso. que tem, né? Cara, o atleta Marcão, o Tem nosso muito pai dedo do nisso. Gerson, cara, ele é. Eu acho que ele. Não sei explicar. Mas bem ele não tá, mano. Ah, ele pode ser um atleta frustrado, tá ligado? É o famoso Tipo, projeta no filho, tá ligado? exatamente. Tipo, pô, ele queria viver o que o Gerson tá vivendo e querendo ou não, ele meio que vive, né? Ele Sim. só não joga. Que talvez seja a coisa Talvez mais seja noventa e fácil. nove por cento É, da parte de ser um jogador, né? Que é exato. jogar bola. Talvez. Mas, cara, eu acho que é porque pra mim, se o Gerson fica na Europa, do jeito que a seleção brasileira tá hoje, do jeito que as pessoas, tipo, e do jeito que os técnicos, principalmente o Ancelotti, é óbvio, né? Pô, não tinha como o Gerson saber, mas já vinha uma coisa anterior dos outros técnicos também, de, pô, ter mais esse olhar a jogadores que estão em time B da Europa, que jogam bem, que performam bem, e é nesses caras que a gente vai confiar. E aí o Gerson prefere voltar pro Brasil pra ter mais holofote, pra ter mais contato com a torcida, e aí, óbvio que com a qualidade que ele demonstra, os melhores jogadores que jogam no Brasil, querendo ou não, vão estar na seleção. Uhum. Os melhores dos melhores. Eles vão estar lá. Mas pra mim, se você é o cara que é um dos melhores hoje em dia no Brasil, você chega na seleção um pouquinho mais atrás de quem tá na Europa, sabe? Por mais que você performe mais, eu acho que, cara, o outro cara tá jogando na Europa, tá jogando num nível muito maior. E a gente tem que entender isso, tá ligado? Ainda mais jogadores que jogam competições internacionais, competições europeias. O que a galera tem dificuldade às vezes de entender é que, tipo assim,
quando você fala, o cara joga na Europa, automaticamente ele é melhor. Não é essa a questão. A questão é que ao você jogar numa Premier League, por exemplo, você tá jogando no mais alto nível de futebol praticado. Quando você tá jogando numa Champions League. E aí, quando chegar numa Copa do Mundo, que são 7 jogos, você não vai ter tempo de se acostumar a jogar contra a França. Você não vai ter tempo de se acostumar a jogar contra a Inglaterra. Você não vai ter tempo. Você vai ter que chegar lá e jogar contra esses caras que estão lá jogando no mais alto nível. Então faz diferença. Eu entendo quando o cara fala assim, mas jogar para ir jogar na Europa num time B, você também nunca disputa título, você não tem uma mentalidade de campeão. Beleza, eu entendo que você jogar num Flamengo é pressão o tempo todo. Isso é verdade. Mas eu acho que conta mais o fato do cara não estar acostumado a enfrentar os melhores jogadores do mundo. Ele não tá acostumado. Exatamente. O cara jogou. Eles jogam assim, que nem agora foi na Copa do Mundo ano passado, de clubes, né? O cara jogou uma vez, 2 vezes, e já dá pra ver a diferença. Por mais que os times brasileiros representaram bem, você vê a diferença, mano. É visível, tá ligado? Por que que um cara tá jogando no Fluminense e outro tá na Inter de Milão. Embora o Fluminense tenha chegado na semifinal. Entendeu? Então, assim, você vê. Então, quando você fala de um Gerson, você fala de um cara que pode ajudar a seleção. Agora, que é fundamental, não sei o quê, eu não acho, não. Eu não penso isso. E como eu falei, ele atrasa o jogo, não porque ele não é inteligente, mas porque ele prende muita bola. Até no auge dele do Flamengo, a torcida reclamava disso às vezes. Quando o Flamengo não estava sendo campeão, a torcida reclamava. O Gerson segura muito o jogo lá atrás, ele, em vez de tocar a bola rápido, ele prende, faz um pivô lá quase na área do próprio time. Então, assim, eu acho que é um jogador que chega para ser titular absoluto, vai destruir no Brasil, se tiver tudo certo com a cabecinha dele, porque Tá fisicamente. cravando isso? Mais uma Vai, cravada sua? qual cravada você tá falando? Que o Gerson vai arrebentar no Brasil. Cara, é que depois da última cravada agora eu tô mais cauteloso. Porém, pô, o Gerson é um jogador do mais alto nível no futebol brasileiro. Então, assim, uma baita contratação. Se você não está se endividando pra contratar o Gerson, é uma baita contratação. É isso. O Cruzeiro pra mim também saiu no bom, saiu no bem no bom. É, foi ótimo pro Cruzeiro, inclusive, na minha opinião. É, mas assim, vamos tocar a pauta, Vamos vamos seguir seguir. adiante. Thiago É, Silva. vamos falar do Thiago Silva e a sua saída polêmica do Fluminense e a sua ida pro Porto, cara. Assim, não tem, obviamente, pô, não vamos ficar estendendo muito, né? Mas o Thiago Silva, pra mim, ele vai pra encerrar a carreira num time, pô, que ele, se eu não me engano, foi o primeiro time que ele jogou na Europa. Uhum. É, que, pô, beleza, ele tem uma certa gratidão, a torcida já conhece ele e tudo mais. E ele vai pra cumprir, mano, essa coisa do que a gente viu no Porto durante muito tempo, que foi o Pepe jogando, que, pô, o Pepe viveu anos incríveis na carreira, aí foi pro Porto, um time, pô, que já conhecia ele e tudo mais, E voa. e voou e Voa. ficou, mano, até aposentar, ficar velhaço, tá ligado? Sim. Tipo, o Thiago Silva, querendo ou não, ele já tá numa certa idade, mas ele ainda pode jogar, pô, 4, 5 anos até num alto nível europeu, tá ligado? Porque ele tem muita qualidade, mano, muita, muita. Eu. Você acha que ele poderia ser convocado? Mano, eu acho que no meu conceito, eu acho que ele poder que, calma. No conceito do Ancelotti, ele Calma, poderia ser. calma. Mas no meu ele não deveria. Porque o que eu acho, se a única chance dele ir pra lá é, tipo, trazer mais experiência. Uhum. Mas eu acho que, tipo, pra uma Copa do Mundo, não experiência não resolve, tá ligado? É, tipo, tá jogando bola resolve. É isso que eu acho. Mas tu acha E que o ele não consegue performar no mais alto nível cara, é que em eu é sete que jogos ou como questão reserva? pela questão da posição mesmo, tá ligado? A gente já tem os melhores zagueiros do mundo, tá ligado? Já Não, tem. tudo bem. Então, Mas entendeu? eu acho que o Thiago Silva tem uma coisa que, assim, cara, é bizarro. Ele jogou 3 Copas do Mundo. 3 Copas. E nessas 3 Copas ele arrebentou. Ele ficou marcado pelo choro em 2014, mas bola, de jogar bola, ele era extraordinário. Quando ele sai, o Brasil leva 7-1. Não, mano, E quando 2018 e 2022, ele foi o melhor jogador do Brasil ao todo. Se você pegar as 2 Copas, os que jogaram as 2 Copas, ele foi o melhor. Em 2018, ele e o Miranda dividiram, o Casemiro também. E 22, ele e o Casemiro, principalmente. O Neymar também jogou bem, assim, dá pra dizer, mas assim, o cara com 37 anos, ele acabou na Copa 2022, ele jogou muita bola. Nada foi culpa dele. Só que, tipo assim, é bizarro, pô, porque ele com 41 tá tendo essa discussão de que talvez ele consiga jogar de novo. Mano, o Thiago Silva é um dos melhores zagueiros da história, não só zagueiro brasileiro. É um dos melhores zagueiros da história. E a galera que não valoriza. Só que eu acho, exatamente. mano, que. A gente tem os melhores zagueiros do mundo, eu concordo. Só que, cara, eu acho que nossos zagueiros, de forma geral, ainda, a maioria,
ainda tem uma mentalidade fraca. Eu acho que Marquinhos é um cara que, às vezes, em momentos decisivos, já mostrou, às vezes, ficar meio assim, sabe, desequilibrado. O Militão, cara, pô, eu gosto muito do Militão, acho tecnicamente muito bom. Mas eu acho que, às vezes, ele é meio, também perde um pouco Sim. a linha. Parece que tá sempre fazendo uma besteira. Aí você tem o Gabriel Magalhães, eu acho muito bom também, tá? Com um dos melhores zagueiros do mundo. Então eu acho que você levar um Thiago Silva, mano, acho que são 26 convocados Então, ainda. Pô, se precisar jogar, ele vai jogar bem. E se não jogar, esse cara é bom de grupo, é realmente assim. Diferente do Daniel Alves em 22, que tava jogando no México, tipo assim, não tava nada com nada. e o Thiago Silva, ele é um cabeça de vestiário também, Não, né? ele é muito bom. A gente vê às vezes o discurso dele assim, o cara é fenomenal, sabe? Em tudo que ele faz, eu tenho, sim, pra fechar, falando sobre esse assunto, pra mim, se o Thiago Silva não fosse pro PSG, ele seria consolidado pelo mundo inteiro entre Sérgio Ramos, entre Não, Beckenbauer, eu entre esses acho, nomes, tá eu não ligado? acho que, assim, eu já falei isso várias vezes, assim, em roda de amigo e tal. Pra mim não tem discussão. Thiago Silva é melhor, não maior que o Sérgio Ramos. Só que o Sérgio Ramos é muito maior, porque ele ganhou muito título, tava no lugar certo, ele era craque, muito craque. E teve um time, um Real Madrid, que ajudava muito mais que um PSG. Se o Thiago Silva sai do Milan, ele teve propostas do Barcelona, que não foi pra frente, ele falou, e vai pro Barcelona, por exemplo. Cara, a gente tava falando de um cara que se hoje ele é muito respeitado lá na Europa, porque quando ele foi pro Chelsea, ele ganha Champions e é um dos melhores jogadores do time por anos. Não, ele é idolatrado no Chelsea. Então, tipo Os assim, caras cara, amam ele lá. é só você ver o que que foi o Sérgio Ramos depois que saiu do Real Madrid, por exemplo. Tá ligado? Exatamente. Então, assim, o que que foi o Thiago Silva depois que saiu do PSG e o Sérgio Ramos depois que saiu do Real Madrid? Você vê a diferença. Porque eu acho que o Thiago Silva é um cara melhor, consegue se adaptar melhor. Enquanto o Sérgio Ramos é um craque, monstro, ofensivamente. Pô, é um um dos melhores zagueiros da história pra fazer gol. Mas eu acho que ele tava também rodeado de um contexto mais favorável. Mas eu acho o Thiago Silva até melhor, tá ligado? Não maior. Mas assim, pra mim não foi polêmica. Não foi polêmica ele ter saído do Fluminense. Qual foi a parada? O torcedor do Fluminense se despediu e eu lembro que eu vi as postagens na época. Ficaram assim, caraca, Thiago, muito obrigado, a gente entende, vai com Deus, não sei o quê. Só que quando dias depois ele é anunciado pelo Porto, os caras ficam tipo, ah, traíra, não sei o quê. Porque eles achavam que ele ia pro Milan. Todo mundo sabe, ele deixou bem claro que ele queria voltar pra Europa pra ficar perto da família. Todo mundo sabe. Só que quando ele vai pro Portugal, a galera fala, tipo, beleza, é mais perto e tal, mas sério, mano. Que tu sai do seu clube de coração, que é o Fluminense, que nem ele dizia, pra ir pro Porto. Então eu acho assim, ó, foi essa parada, mas, mano, pra mim isso não é traição, velho. Ele É, tá mais perto da família dele. decisões, né? Ele tá na Europa. Ele não foi pra um rival. Ele foi pra um time. Ele foi jogar, mano, Champions League, tá ligado? Tipo assim, mano, não tem como você falar que é traição. Eu não acho que é polêmica. Eu acho que o torcedor do Fluminense. Eu acho que faz todo sentido ficar assim, chateado que ele foi embora. Mas assim, achar que ele foi traíra, que não sei o quê, mano. O torcedor do Fluminense pode até falar melhor se quiser, mas assim, tá nos comentários se quiser falar, tipo, por que que ficou tão chateado. Mas à primeira vista, pelo menos assim, olhando assim, de primeira impressão, não parece uma traição. Não Aham, parece uma, tipo, que nem foi o Andrés Pereira no Palmeiras. Eu achei pior do que o Thiago Silva indo pro Porto, sim. entendeu? Então, assim, é um exemplo. Mas, falando ainda no RJ, né, pai? Saindo do velho e indo pro novo, Ryan, a gente vai falar dele. Ryan Ryan Santos. Santos. Calma. Que, cara, peguei Tatuagem de essa borboleta. imagenzinha do Transfer Market que eu achei muito boa, porque, assim, óbvio, né, eu tava dando uma pesquisada e tal sobre times que têm interesse no Ryan, times que entraram em conversa com o Vasco, e aí, cara, você ia vendo, eram muitos, Sim. muitos, 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 e a gente vê aqui que vai do mundo todo, vai do Galatasaray da Turquia, vai do Zenit da Rússia, aí você vai pro Crystal Palace da Inglaterra, pro Borussia Dortmund da Alemanha, que sim, são times, né, num escalão mais baixo, e aí você chega, pô, Chelsea, Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester United, Real Madrid e Bayern de Munique. Se um cara Todos desse, esses demonstraram interesse. todos esses foram atrás do Vasco ou do agente do Ryan. Ixi. Então, cara, se você pensa, um jogador como o Ryan vai para um Bayern de Munique, irmão, o cara vai explodir, na minha opinião, assim, ele É. vai, porque assim, é, óbvio, né, que outros times, como o Real Madrid e Manchester United, estão num momento agora meio explosivo, né, mas o Bayern de Munique, cara, o Ryan vai, né, obviamente, ter que entender a função dele, o Bayern de Munique tem uma boa rotação, e o cara vai simplesmente estar com o melhor 9 do mundo,
aprendendo com o cara, É tá que o ligado? Ryan, ele não é um centroavante, né? Ele é um cara que consegue, é um atacante que consegue Não, jogar mas como pelo a gente lado e falou pelo aqui, o meio. Kane, mano, faz tudo, tá Sim, ligado? Então eu é que o digo, problema é tipo, que além do Kane, você tem o Olise, sei lá, pô, que joga do você vai lado. estar com, mano, com o que são os melhores, tá ligado? E óbvio, se ele vai pintar num Chelsea, que é um time que já tem, né, outros brasileiros, que ele pode se conectar mais e tal, um Chelsea que tem, tipo, essa ideia, né, de puxar vários nomes mais jovens. Ou até, mano, pra mim é super benéfico um cara como o Ryan ir pra um time de B, Borussia, né? como o Borussia, como o Crystal Palace, tá ligado? Pra ir aprendendo, pra ir jogando, tá Eu ligado? também Pra acho, estar na cara. Europa. É. Porque pra mim o Ryan é esse cara, que ele tem que estar na Europa, tem que ir pra Europa, tem que jogar lá. Não dá pro Ryan ficar mais um ano no Vasco, tá Cara, ligado? eu acho que a gente tem agora uma prova definitiva do erro que é. E assim, eu acho que a rapaziada subestima isso. Cara, é um erro, na minha visão. Tá mais que provado agora com a situação do Endrick. Só porque você é um craque absurdo, como pra mim é o Endrick, tem o potencial de ser um jogador, mano, incrível. Se vai ser, eu não sei, mas tem potencial absurdo. Só que ele vai com 18 anos pra jogar no maior clube do mundo, onde o titular é ou o melhor jogador do mundo ou o top 3 jogadores do mundo. Então, assim, ele não vai jogar, tá ligado? Nem se o Endrick jogasse muito, fizesse um gol por jogo, ele não ia conseguir, mano. Então, assim, eu acho que é a prova definitiva que se. E o Ryan não tá no nível do Endrick, deixando bem Sim, claro isso. Então, cara, vai pra um time B, tá ligado? O Ronaldo Fenômeno fez isso, mano. O Ronaldo Fenômeno vai pro PSV, velho. exatamente, Entendeu? mano. Faz um gol por jogo, depois tá lá no Barcelona, no Inter de Milão, vai embora. Entendeu? Pra que o cara vai achar que tem que chegar num. Mano, se ir pro Manchester United hoje é falar pra perder a carreira. Entendeu? É perder a carreira. Então, assim, ir pro Chelsea vai ter muita gente. Você com a camiseta dos caras falando isso. É, nessa época, Né, nessa essa aí tava bom. camiseta, nessa época eu era fã de carteirinha do Manchester United. Agora, Hoje tá foda. hoje, se alguém perguntar, pai, eu sou City desde que eu nasci, tá ligado? Porque assim, é ridículo o United. A gente vai falar, inclusive, em outro episódio. Barcelona não vai jogar, simples assim. Desculpa, não dá. Ele não compete hoje com Rafinha, hoje, e Yamal nem se fala. Real Madrid, o Rodrigo não tá jogando, mano. Entendeu? O Rodrigo não tá jogando. Vamos ver agora sem o Xabi Alonso. E o Bayern, cara, eu acho que o Bayern, historicamente, não tem muito brasileiro que joga bem no É, Bayern. exatamente. Mas aí, falar de história, se o cara tiver a cabeça no lugar e os caras gostar dele lá. É que é um ambiente, mano, muito diferente, eu sinto, do Bayern, assim, eu Uhum. acompanho um pouco mais e, pô, no Bayern você tem um ecossistema único, tá ligado? É Sim, uma parada meio muito diferente do que a gente tem no Brasil, tá ligado? sim. Um jeito de lidar com as coisas Parece até que meio não atrai, militar, né? exato, que não Tá atrai ligado? muito o jeito do Sim. brasileiro. Mas aí, pô, vai de qualquer um. Pra mim, mano, o Ryan tem que estar lá, tem que estar na Europa, tem que ir. E a parada é que eu acho que também a gente pode só, né, para falar um pouco também sobre o Vasco. Cara, o Vasco pode perder o Ryan, pode perder o Veguete, e a torcida quer que ele vá, né? Quer se livrar do velho logo. E aí, mano, o Vasco vai ter que ir atrás de nomes que sejam assim aceitáveis, porque senão o Vasco vai se complicar, tá ligado? Você acha que esse ano o Vasco briga contra o rebaixamento? Eu acho que, mano, de novo, tá ligado? Todo ano, pô. O Cara, Vasco é esse todo time, tá ano. ligado? Se ele Todo não. ano. Porque a gente sabe que, pô, se o Ryan sair, se o Verratti sair, aí vai aparecer uns cara que a gente não sabe quem é, ou vai aparecer uns velho que a gente também não vai saber direito quem é no Vasco. E aí vai ser essa situação, tá ligado? Óbvio que, cara, o fato de ter chegado na final da Copa do Brasil, você pensa de um jeito diferente, né? Porque foi no final do ano, fica essa Quase, hein? imagem. É, ficou no quase, Quase. mas assim, 2026, novo ano, novo Vasco. E eu acho que Mais ou menos, né? na real, é o mesmo Vasco, tá É ligado? até E pior. Acho que é até vai pior. ficar brigando lá pra baixo, tem que ir atrás de nomes. Inclusive o Casimiro teve um vídeo aí que ele sempre faz, todo ano, né? O vídeo que ele fica indo atrás, fica fazendo scout, né, dos nomes. Esse ano o vídeo teve tipo 2 horas, 3 horas. Então, assim, a situação do torcedor do Vasco tá desesperadora. Está. É, Cara, eu acho. Pô, eu gosto muito do Vasco, cara. Pior que eu gosto do Vasco, cara. Eu não sou torcedor do Vasco, mas eu gosto, eu respeito muito. Só que, pô, todo ano é a mesma história, velho. Vai cair, não vai cair. Vai brigar pra não cair. Pô, caraca, mano. Tanto é, inclusive, que no nosso querido corte, né, que cravaram o Vasco campeão, né? Saíram falando por aí.
os vascaínos comentaram, mano, eu sou vascaíno, eu jamais apostaria no Vasco. Então, assim, se o Ryan for, eu acho que o Vasco também tá querendo uma pedida, acho que tava 30 milhões de euros, ou eu tô louco, alguma coisa assim. Só posso estar confundindo, mas assim, o Ryan, cara, eu acho que o Vasco não tem muita opção pra vender tão caro que nem tipo um Palmeiras da vida. Exato. Mas eu acho que hoje, no mercado inflacionado de hoje, o Ryan poderia valer tranquilamente os 35, 40 milhões. Hoje. Eu não sei se ele vale tudo isso, mas no mercado, com base no que existe no mercado, os 35, 40 milhões daria pra tirar. Sendo o Vasco, eu acho que vai tirar uns 25, porque não tem. Pô, Vasco, a gente quer comprar ele, 25 milhões. Não, não quero. Tá bom, morre aí com o cara. Você não vai ganhar Tá nada com ligado? ele, você não vai ficar sem 25 milhões de euros, É então isso. é complicado. Mas eu acho que é mais um ano É, complicado pro mas torcedor falando vascaíno. assim, um pouco dessa precificação que você colocou, né? Aí a gente vai ter que falar do time que tá gastando, que quer gastar, que pode gastar, que a gente não sabe como tem tanto dinheiro, mas os caras têm um dinheiro infinito, Mas parece, aí você tá sendo sacana que com os é. vascaínos, né? Tu colocar na pauta pra falar de como o Vasco tem uma situação tão ruim que todo ano parece que vai cair, É, pra péssimo. logo depois falar do maior rival que parece que compra quem ele quiser, E compra quem quiser mesmo. é complicado, cara. Eu É fico, eu complicado, é fico complicado. embasbacado Uhum. sobre como É o que o sobra. Flamengo tem tanto dinheiro assim, cara. E, né, a especulação do momento é, porque a gente, assim, a gente, no cenário atual do futebol brasileiro, a gente vê, por exemplo, o Palmeiras buscando alguns jogadores, tipo, que recebem algumas propostas de Europa, mas aí o Palmeiras consegue manter o cara no Brasil. Sim. O Flamengo quer fazer diferente. O Flamengo quer puxar um cara da Europa pro Brasil. E, cara, isso é uma loucura. Não, se isso aqui. Não, eu acho que não vai acontecer, tá? Cravando. Tô cravando aqui. Pode pegar todas as suas economias, tá bom? De novo você falando isso. Que nem você fez da última vez e agora tá rico, né? Eu tô Então, assim, milionário agora, né? Perdi todo o pega meu tudo dinheiro aquilo que você apostando no Vasco. ganhou em cima do Vasco e coloca agora falando, Paquetá não vai vir pro Flamengo. Por quê? Caraca, olha eu de novo, que agora ele vai vir. Mas assim, eu acho que não vai porque o West Ham não vai liberar não, mano. Eu acho que assim, por mais que o Flamengo pareça que tenha dinheiro infinito, ele não tem. E não, eu acho que o West Ham não vai pedir menos de 40 milhões. É, Entendeu? as conversas que eu tava vendo eram em torno de 35, por aí. Era o que o Flamengo, tipo, tava meio que disposto, era meio que entendia que seria o valor do Paquetá hoje. E, cara, eu acho que o West Ham pode pedir mais, Ah, não. sabe? Ele ia pro City, mano, É, até um ano exato, atrás, e o City não ia exato. pagar isso. O City ia pagar 60, 70 60, milhões. 70, exato, Entendeu? O West Ham não tem motivo nenhum pra vender um dos melhores jogadores do time. exato. Ah, E mas ele ainda que quer o ir. West Ham vive uma situação complicada, né? Não, e outra, não faz sentido, desculpa. Porque assim, quando a gente fala, por exemplo, de jogadores que acabaram de sair da Europa e vieram pro Brasil, por exemplo, o Vitor Roque. O movimento do Vitor Roque foi: eu não estou conseguindo jogar na Europa, eu quero ser um grande jogador no Brasil. Beleza. Não sei se eu concordo, mas beleza. O Paquetá, ele joga na Europa, mano. Joga Ele já tá bem, acostumado, ele joga joga bem. bem. Tem temporada que ele foi um dos melhores do time. Às vezes ele pode não Exato, ser sempre o melhor, mas ele é um dos melhores do time. Outro dia, daqui a pouco o City bate na porta de novo e ele tá lá jogando no Manchester City. Ele já é exato. convocado pra seleção. Por que que ele quer voltar pro Flamengo? Ah, é o amor, não sei o quê. Cara, mas se for isso, beleza, cada um é cada um, mas não tem um motivo lógico de profissional pra falar pra ele voltar pro Flamengo. Ah, quero ganhar título. Cara, a Pô, ele ia pro principal, City, mano. principal conversa que eu vi, assim, era de que o mental dele tava muito ruim, tá ligado? Depois Ah, na Inglaterra os caras da... perseguem ele, né? Exatamente. Não sei se é tão injusto assim, né? É, né? Não é Por tudo que tão. aconteceu, mas Não assim, sei. ele foi injustiçado, e aí, tipo, assim, pelo que eu vi, sabe, de entrevistas que ele dá, de pessoas próximas dele, cara, no depois de ser inocentado, óbvio, tira um peso das costas gigantesco, né? Uhum, De, pô, tá todo mundo falando isso e aquilo de você, e ele, uhum. pô, não tendo chance na seleção brasileira, pô, o cara era pra estar era pra ele ter ido pro City e super consolidado na seleção brasileira. E aí, agora ele, né, teve que ficar no West Ham, não estava sendo convocado por conta dessa situação. Pô, mexe muito com a cabeça, mano. Mexe Sim. muito, mexe muito. Então, óbvio que na cabeça dele vai, pô, o Flamengo na situação que tá hoje, pô, é louco, o poderoso Flamengo, é louco, o papa tudo Flamengo. Se traz o Paquetá, vai papar tudo, mano. Eu de novo falo, se o Flamengo trazer um cara como esse, o Flamengo é campeão de tudo, Você tá tríplice coroa. cravando. Se o Flamengo traz o Paquetá,
O Flamengo é campeão da Tríplice Coroa. Não tem o que fazer. Só tríplice. Só Não a vai ganhar Tríplice mais que a Coroa. tríplice? Não, Não vai ganhar o Carioca. não. Quem vai ganhar o Carioca? O Botafogo. Tá bom. Cravou? Cravei. Botafogo, Quer campeão que do eu Carioca. jogue? Jogar o quê? Não sei. Que você falar, fala assim, ó. Pega a tua casa. Não, pode botar 50. Ô, Quem louco. quiser aí, 50 no Eu não, Botafogo vai voltar 200. eu não Dá pra sou, fazer um churrasquinho. eu não sou a favor de aposta, tá? Não sou de apostar. Mas 50, pra quem aposta, é muito pouco, pô. Pra quem Não, cravou, depende. pra quem cravou. Depende. Ô, Depende do Outro quanto dia eu você conto pode. aqui, outro dia eu conto aqui uma história verídica e posso provar, tenho provas, de que eu consegui com uma aposta de R$ 2 ganhar mais de 1.000. Eu não, os caras ganharam em cima de mim. O cara apostou com o Baseado palpite no que meu. você falou. É, exatamente. Eu não aposto, eu não gosto, não faz sentido pra Você não mim. mexe com essas coisas. Não mexo com essas coisas. Mas eu falei brincando com um amigo meu, vai ser isso aqui. Falei 3 placares, acertei os 3 no mesmo dia. Chave. Ele ganhou mais de R$ 1.000, tá ligado? Um E dia eu trago essa churrasquinho. história. Ih, ó. É isso. Uh. Mas, cara, pra mim, basicamente é isso. Se o Paquetá. Porque quando eu vi essas conversas começando, eu já fiquei. Meu Deus, o que que tá acontecendo, tá Volta ligado? Caio Jorge, Que é volta, isso? contrata Que o é Caio isso, tá Jorge. ligado? Porque é essa sensação que fica, tipo, o que que tá acontecendo? Porque não é pra isso acontecer, é pros jogadores pô, irem pra Europa, os times europeus serem, que são muito mais ricos, deixa ficar com os caras lá, tá ligado? E a gente não tem como competir, mas E- o e- Flamengo tá competindo com os caras, Se pô. o Flamengo contrata o Paquetá, olha, pega essa visão, pega essa visão. Se o Flamengo contrata o Paquetá, você me ajuda a lembrar na minha memória, eu posso estar sendo traído pela minha memória. Mas eu acho que é a negociação de mais absurda no ponto de vista de é um jogador de alto nível que está jogando no auge dele, entendeu? E poderia assim mais um pouco ir para outro grande time na Europa. Não, ele não precisa ficar no West Ham, tem qualidade para mais que isso. E está voltando pro Brasil. Eu não lembro disso desde Cara, é a que maior o. contratação da história, que foi o Romário, É, que não deu certo, mas foi a maior da eu ia história, né? falar do É. Romário. Entendeu? Só que Desde essa. Depois, tipo, porque assim, meio isso. Ronaldinho, esses caras já estavam em declínio. É, Final, exato. 30 anos, tava ninguém na Europa, um time grande, nenhum time queria eles, entendeu? Por mais gênios que fossem. Neymar Pode também, argumentar do Neymar, né? mas já ninguém na Sim. Europa queria ele, entendeu? Por mais gênio, óbvio que esses aí nem se comparam para que tá, são gênios, mas um jogador da idade dele, jogando o que ele joga, podendo estar, É, e acho que, tá mano, nem só ligado? sobre o Paquetá, mas sobre o que o Flamengo tá fazendo, sabe? Sim. Tipo, óbvio que o presidente falou, ah, é isso, se os caras querem gastar X, a gente vai gastar 2x. Se o Cruzeiro quer gastar 3x, a gente vai gastar 6x. Ele falou, cara, que eles têm que gastar. Ele falou na última, naquela relatório de final de ano, ele falou, cara, a gente tem que gastar. Porque não faz sentido um clube de futebol economizar tanto. Ele literalmente falou algo nesse sentido. Tipo assim, ele falou, a gente não teve um ano tão bom financeiramente porque a gente gastou pouco. Cara, É, olha o tipo, e nível ainda. disso, mano. E o Flamengo que, pô, ganhou tudo que ganhou. E, mano, ainda dá pra ter mais, tá ligado? Se eu sou torcedor de um time desse, pô, tá ganhando tudo e vai ter mais. Você é louco, mano. Ô, isso é a melhor vida do mundo. Torcedor do Flamengo, você tá bem de vida, viu? Pode ficar aí 10 anos na banheira que vai estar de boa. Eu acho que só tem uma solução pro Flamengo não ganhar tudo. Alguém planta uma fake news na vida do Felipe Luiz, que faz ele falar assim, mano, não quero mais viver aqui no Brasil, se eu viver no Brasil vai dar errado. Planta uma fake news assim. Ah, é eticamente certo? Não, por isso que eu não faria, mas quem quiser fazer. E fala, o Felipe Luiz tem que sair do Brasil urgentemente, senão vai ser preso. Tipo isso. Porque senão, ainda mais que o Felipe Luiz, que é um baita de um treinador, e conhece o elenco, e só tende a melhorar, né? Porque ele teve erros Exatamente. ao longo dessa temporada, mas ele pode melhorar. Cara, tá bom. Mas assim, aí o que pode parar o Flamengo é uma contraforça. É o Atlético Paranaense. É, Porque, historicamente falando, o Atlético Paranaense para o Flamengo em momentos completamente inimagináveis. mas assim, falando, né, do que o futebol, do que a gente espera do É, futebol ser, sim. né? É o Palmeiras. E o nosso, né, querido Palmeiras trouxe, assim, um cara que não é o Paquetá, não Mas é é um cara que bola. estava na Europa, É bola. mas é o Marlon Freitas. E pra mim, assim, é uma ótima contratação pro Palmeiras. Óbvio, a torcida palmeirense ainda tá querendo mais, obviamente, né? Tá querendo mais, principalmente para esse setor onde o Marlon joga, pro setor do meio-campo ali, precisa de mais nomes.
Mas assim, eu já acho que, pô, óbvio que o Marlon Freitas não vai resolver tudo sozinho. Não é o Marlon Freitas, pô, Marlon Freitas, Palmeiras vai começar a ganhar tudo de novo. Não é isso. Mas eu acho uma ótima contratação. Acho que pro Palmeiras é muito bom, acho que pro Marlon Freitas é muito bom. Mas eu acho que é meio duvidável da índole de um cara desse. Duvidar. Que, pô, pra mim o principal chamariz, acho que essa palavra existe. É duvidável, eu sei que não existe. Mas assim, a coisa que mais me chama a atenção Hum. é o fato do cara, pô, que no ano que o Botafogo perde o título pro Palmeiras, ele sofre. Ele é tipo a cara do time e sofre. E aí no ano seguinte os caras ganham Brasileiro e Libertadores mano, com ele arrebentando, com ele, pô, com a história, mano, foda que ele tem de vida, Pisando no Palmeiras. pisando no Palmeiras. E aí o cara simplesmente, mano, você é louco, vira casaca, tá ligado? Posso falar? Pode falar. É o que sobra. Mano, exatamente, tá ligado? Tipo, A análise eu, profissional é essa, é o que eu sobra. achava muito que ele seria esse cara que, pô, ia ficar no Botafogo, ia manter o Botafogo entre os melhores. Mas, pô, é isso, mano. O Brasileirão tá virando uma La Liga, tá todo mundo indo pra dois times só. E aí vai ter um terceiro time tentando em algum momento, tá ligado? E isso, mano, sei lá, eu acho meio chato. Os torcedores do Botafogo ficaram chateados. E com razão, mano. Porque, tipo, não é uma questão de sair pra um rival. É você literalmente falar assim: galera, obrigado por tudo. Vocês me fizeram ser o jogador que eu sou hoje. Porque quem era o Marlon Freitas antes do Exatamente. Botafogo? E aí fala: agora eu vou pro time que disputou tudo com a gente nos últimos 2 É, o anos. time que fudeu nós quando era pra fuder nós, tá ligado? Abraço, valeu. E fui, tá ligado? Ele era considerado ídolo, tá ligado? Exatamente. Mano, e assim, isso eu levo muito em conta um vídeo que eu vi do Brownie, né? Brownie, TikToker, que grande torcedor do Botafogo. Logo menos ele vai estar aqui. Quem dera. Brownie, queremos você aqui, hein? Mas assim, cara, ele fala que ele assim, se explica depois dessa saída do Marlon Freitas, que depois da final da Libertadores, existe uma entrevista, acho que, eu não sei se é da GE ou da ESPN, sei lá, mas onde é entrevistado para vários torcedores relevantes do Botafogo, quais jogadores a partir daquele momento viraram ídolos. E aí muita gente respondeu Marlon Freitas. Muita gente respondeu Marlon Freitas. E o Brownie foi a única pessoa que respondeu ninguém. E aí ele justifica com coisas assim. Ele fala que, pô, só o tempo transforma alguém em ídolo. Não é simplesmente o título pelo título. Eu acho que é isso, cara. Se o Marlon Freitas fica no Botafogo, mano, ele ia estar entre os maiores nomes da história do Botafogo. O Botafogo tem uma história gigantesca. E ele ia estar entre esses caras, tá ligado? É, Só que aí ele sai, tipo, de ídolo pra muitos pra traíra pra todos, tá ligado? E acho que E é isso é. justo, diferente eu acho do Exatamente. Thiago Silva. O Thiago Silva, do jeito que saiu, a torcida fica chateada. Cara, esse daqui faz todo sentido o torcedor do Botafogo ficar bolado. E outra, é, eu acho que com o tempo ele ia se tornar ídolo, como você falou, ou já era pra muitos. Agora, agora que ele saiu, mano, não sei se o Luiz Henrique também é visto dessa forma, porque foi um cracaço no Sim. Botafogo também. Rei da América, né? É, Tá. tá ligado? Eu não sei, talvez ali você tenha o, o Gatito Fernandes também foi um jogador marcante no momento difícil do Botafogo. Exato. É, e, cara, mas não sei, É mano. que eu acho que pela identificação que o Marlon tinha, tá Eu ligado? acho que talvez o último grande ídolo do Botafogo, já que o Marlon Feitos saiu, não vai ter mais essa chance disso. Se pá, foi o Jefferson, mano. Tô tentando, porque Porque é o isso. Seedorf, muita torcida do Botafogo, ele fala craque, obrigado, mas não é ídolo. O Não é, mano. Jefferson é esse cara que falou, mano, eu vou ficar. Exato. A situação que tiver, eu Acima vou de ficar. tudo. Mas, assim, isso pra vocês verem como, assim, a gente aqui era pra estar falando da situação, pô, do Palmeiras e tudo mais, mas, pô, pra mim é tão absurdo isso ter acontecido pelo lado pessoal mesmo, profissional do Marlon Freitas, que a gente, pô, tem que comentar sobre isso, não é inevitável. Sim. E, mas assim, né, também é o que a gente falou. O Marlon Freitas vem para completar esse Palmeiras para vir tentando preencher mais esse elenco que, pô, era muito criticado pela torcida, né, que o elenco não é tão completo quanto o elenco do Flamengo, por exemplo, e que tem, sabe, tem como chegar lá. O Palmeiras tem os fundos necessários para isso. Uhum. E aí a gente a gente vê conversas se iniciando por ele, John Arias.
Cara, eu vou falar pouco sobre o Arias, porque eu acho que é uma opinião muito fácil de ter. Aham. Se ele vem, mano, o Palmeiras vai ficar muito mais forte, porque o Arias é muito craque. No Brasil ele é muito craque. Então, assim, eu não tenho dúvida que se o Arias vier, vai ser craque, tá ligado? Exato. Eu acho que é que as conversas estão começando, né, e tudo mais, ainda muitas especulações, mas tudo, assim, tá indicando que vai acontecer, porque a situação do Wolves lá é deplorável, os caras estão em último do campeonato, ganharam só um jogo e tudo mais, o Arias também não tá jogando tanto. Se ele volta pro Brasil, é isso, é o que a gente tá falando no programa inteiro, os jogadores que estão na Europa e que, pô, vem uma oportunidade de ser um dos melhores no Brasil de novo, né, que o Arias já foi, pelo Fluminense. Então, cara, acho que se acontecer, é muito benéfico para todas as partes. Craque. Agora, lá na Baixada Santista, né, descendo ali a Vamos pra serra, Baixada. a gente tem esse cara aqui, que eu acho que é muito interessante uma coisa que você colocou no roteiro. É bom pra ele, é bom pro Santos, péssimo pro Cruzeiro. Mas isso foi desde quando ele foi contratado pelo Cruzeiro. Era bom pro Flamengo, era bom pra ele, era Exatamente. péssimo pro Cruzeiro. Porque esse cara, ele é novo, ele pode voltar a ser o Gabigol. Ele pode, ele tem condição disso, ele não tá se machucando toda hora. A questão cara, acho que é a cabeça dele, mano, de como ele vai lidar com isso, se adaptar, porque o Gabigol, ele tem dificuldade de se adaptar. Isso já é provado na carreira dele, tanto agora no Cruzeiro, mas assim, você vê isso também. Acho que o único ponto realmente que se adaptou foi quando ele jogou com o Pedro, que o Dorival colocou eles dois juntos. Aham. Que ele se adaptou e jogou muito bem. Agora, no próprio, quando ele vai pra Europa, ele não soube se adaptar, esperar o momento dele, os caras já falaram isso. Então, assim, o Gabigol é um cara que precisa, talvez, entender isso. Mas, cara, ele pode voltar a jogar o que ele já jogou. Tipo, talvez não fazer 50 gols no ano, mas tranquilamente fazer 30 gols, mano. Com o Neymar ali, ó, só, tá Exatamente. ligado? Fazendo aquela chapada Cara, que ele, eu ensinei. pô, ele vem aí pra ser, né, o principal parceiro do Neymar. Já iniciou o Paulistão metendo gol. Pô, Uhum. não tem jeito, o cara é isso aí, pô. Se der a opção, Predestinado. se der a opção, o cara vai marcar, mano. Aham. Ele veio pra isso, né? Levou aquela cobrada tensa da torcida do Pô, Santista, né? incrível, cara, Pô, pra incrível. mim, Tipo, assim, se eu fosse o como. Gabigol, eu teria me borrado, mano. Porque você é louco, os caras da torcida, pô, a torcida jovem, os caras, mano, são gigantescos, né? Não, e no Pô, Cruzeiro repetiram isso. Virou é, moda agora, fizeram com, com o Gerson. mas assim, com o Gerson foi mais na moral, né? Não, Você sim. vê que a gente vê as leituras labial e tudo mais, com o Gerson foi mais na moral, com o Gabigol foi tipo, pô, se você não representar no bagulho, nós vai atrás de você, A tá gente ligado? sabe onde você mora. Exatamente. Então, tipo, pô, já chega botando uma pressão gigantesca no cara, que já existia uma pressão, porque, pô, ele tá saindo de um time, é óbvio, né, que ele era reserva no Cruzeiro pra ser titular no Santos. Mas assim, são perspectivas diferentes que o Cruzeiro tem pro ano e que o Santos vai ter pro ano. Sim. É, mas assim, obviamente, ter a oportunidade de jogar com o Neymar, que é, pô, parceiro dele, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto do Gabigol, cara. Ele vem pra tentar colocar o Santos um pouco mais acima do que já estava e também pra ele mesmo de, pô, falar e ter essa oportunidade de falar pro Brasil inteiro, pô, eu ainda sou o Gabigol. Eu ainda sou o cara que mete vários gols no ano, que sou um dos melhores atacantes que joga no Brasil. E pô, acho que é isso, tá ligado? Como você falou aí, é ótimo pro Santos, muito bom pro Gabigol e péssimo pro Cruzeiro, porque se eu não me engano, o Cruzeiro ainda continua pagando uma certa parte do salário do cara. Tipo, mano, é uma loucura. O Cruzeiro, óbvio, né? O Cruzeiro tem dinheiro pra pampa e aí estão gastando. É porque quando contratou o Gabigol, veio naquela janela megalomaníaca do Pedrinho de querer Sim, falar assim, não, Gabigol, tiramos do Flamengo, Fagner, Cássio, tiramos do Corinthians, não sei o quê, tiramos pessoal de lá. Cara, mas não fazia sentido nenhum, tá ligado? Então, assim, de verdade, péssimo pro Cruzeiro. Só que quando a gente fala, então, desse cara aqui, o Príncipe, contrato renovado, foi predito aqui, importante, você viu o primeiro aqui no 2x1 podcast, que o Neymar renovaria com o Santos, e porque renovou. não tem pra onde ele ir, tá ligado? Não porque ele é um gênio, mano. E vamos torcer pra ele conseguir fazer um ano saudável, torcer pra ele conseguir ir pra Copa. Mas assim, fato é de que com o que ele jogou ao longo do último ano, nenhum grande clube da Europa ia querer, nenhum clube pequeno da Europa ia ter dinheiro pra pagar ele, e também ia querer ele. Porque ia ter que fazer todo um time em volta do Neymar e não necessariamente daria certo, Exatamente. porque ele pode machucar a qualquer momento. Então, como é que você vai criar um time em torno dele? E então, assim, e na Arábia tá queimado lá, aí ia ter os Estados Unidos. Então, assim, cara, pra jogar a Copa do Mundo era bom ele estar aqui.
ou num bom clube da Europa. Mas ninguém lá queria, então óbvio que ele ia renovar. Ah, teve a conversa do Flamengo, né? De que o Flamengo talvez estivesse E interessado. que ele tinha interesse também em E jogar que no os jogadores do Flamengo. Flamengo queriam que ele fosse pra eles ajudarem. Mano, eu não sei se é verdade ou não, mas o fato de existir essa possibilidade, só a especulação, isso demonstra o nível que esse cara é pro futebol É. brasileiro. Quanto o futebol Quanto ele é considera ele. respeitado, Exato. quantos jogadores, pô. Que a Entendeu? gente vê que no Flamengo só tem casca grossa e os caras, pô, se o Neymar chegar lá, os caras, mano. Oi. É. Não, e tipo assim, eu não duvido que tenha acontecido isso. Os caras falaram, Ney, vem pra cá, a gente te ajuda, a gente segura aqui, te dá a opção, você vai jogar bem. A gente faz você jogar bem também, pra você Exato. treinar. Cara, é bizarro, mas tomara que Mas ele é isso, consiga. Neymar, pô, ficando no Sim. Santos, ele também. É um efeito assim que eu esperava pelo menos que acontecesse um pouco antes, achei que já ia começar no ano passado, mas começou a acontecer agora, né, com a ida do Gabigol, porque, pô, o Gabigol vai e depois o Neymar ficar, né? Sim. E assim, o Neymar ele vai ter esse poder que, na real, o Santos vai ter esse poder que é falar para os jogadores, olha, temos o Neymar vai ficar aqui, o Neymar está aqui, e se você vier, você vai jogar com o Neymar. Você vai ter Só essa isso também, né? oportunidade. Porque salário não vai É, ter. exatamente. Mas Deus lhe pague, eu acho mas que assim, beleza. como a gente falou, é uma moeda de troca, tá Aham. ligado? Pô, você vai jogar com o Neymar, cara, é isso. Sim. É um baita de um privilégio. E ainda é óbvio que tem jogadores que, pô, sabem que o Neymar vai melhorá-los e vão ser melhores muito, muito do que seriam. Ah, mas eu quero salário. É, Chio, Chio, Você vai temos jogar com. Neymar. É. Então, tipo, Então. e a gente vê assim que o Neymar mesmo ele deve fazer essa média, né? A gente viu ele lá, óbvio que era uma zoeira, mas também vimos ele na Kings League conversando com o Vitor Roque, falando: Ei, vem jogar comigo, vem fazer Fácil, dupla, isso pesa. vem Isso fazer dupla de pesa. ataque com o Gabigol, Sim. vem jogar. Ei, o Neymar, imagina o Neymar, tipo, você é o Vitor Roque, jovenzinho, pô, detonando, e você vê o seu ídolo, o ídolo, maior ídolo da vida, falando: Vem jogar comigo. Mano, É. óbvio que dá, Ele não óbvio que vai, não mas vai pesa. acontecer, É, mas mas ele pra pesa. outros jogadores, pra outros momentos, isso pesa muito, mano, Claro pesa que sim. muito. Mas vamos ver, né? Porque vamos ver o que vai acontecer com o Santos esse ano, né? É, vamos ver o que vai acontecer aí, velho. Mas aí a gente tem o Corinthians, né? Coringão Temos com que o falar do Romero. Coringão. Posso jogar algo aqui rápido? Não agora, tô falando assim, de forma geral. Romero ou Rony? Romero, mano. Por quê? Porque eu acho que eu gosto de ver jogadores mais como o Romero, tá ligado? Hum, Que se identificam muito com a camisa, que, pô, é um cara. Óbvio que pela qualidade, eu acho que o Rony tem mais. Acho que o Rony é mais jogador. caraca, que disputa, Mas, hein? mas eu gosto. É, né? A disputa bem por baixo, que Bem você de colocou. qualidade técnica. Mas, É. cara, falando do Romero, eu gosto muito de um cara como ele, tá ligado? Ele Que é bom, eu ele se gosto. identificou muito com a camisa do Corinthians e o Corinthians dá muito certo com os jogadores que se identificam com a causa corintiana, tá ligado? Eu acho que é isso. Eu E acho que assim, ele. eu não sei se todo clube queria ter um Romero, mas todo clube que tem um Romero, ele gosta. Eu acho que nem todo clube que tem um Rony, eles gostam, tá ligado? Exatamente. Então, Então eu acho que, mano, o cara, pô, ídolo máximo, saindo do Corinthians aí pela porta da frente, tá ligado? uhum. Que isso é muito positivo para a imagem de um jogador, né? A imagem como fica depois no clube. Acho que as pessoas são muito gratas por ele, tá ligado? Ainda mais esse ano que ele teve um papel mais de vestiário mesmo, tá ligado? Não jogou muito. Ídolo? Pô, ídolo, mano. Ídolo? Do jeito que as pessoas lidam ele, do jeito que foi, principalmente o jeito que eu vi essa saída dele, tá ligado? Porque eu Uhum. achava, pô, beleza, o Romero é uma pessoa que o Corinthians é grato. Mas aí, nessa saída dele, eu vi, pô, é ídolo no Corinthians, tá ligado? Ídolo. E eu lembro, assim, mano, minha principal memória dele é ali meados quando ele chega no Corinthians, tá ligado? Que ele Uhum. chega pra querer muito, pra querer jogar muita bola. E, mano, é isso, sai do Corinthians, tá sendo procurado por times, óbvio, mais abaixo, tá sendo procurado pelo Atlético Paranaense aí. É, mas que, pô, é um cara aí que marcou sua história no futebol brasileiro. Mas agora sim, falando da janela do Corinthians de fato, o Corinthians trouxe ele, Gabriel Paulista, que é, né, mano, jogador assim, de nível ok, nível bom, que teve algumas polêmicas aí, né, envolvendo tudo mais o Vinícius Júnior, e etc. Mas que volta pro Brasil agora, né, com bastante experiência e vem, mano, pra completar essa zaga do Corinthians, que pra mim assim precisava de um cara, tá ligado? E até mais alguém. E e é isso, mano. Eu queria saber o que que você acha do Gabriel Paulista voltar, tipo, ah, mano, ele vem pra ser pô, um dos melhores da posição ou vem só pra completar o elenco? Ah, ele é bom, mano. Ele é bom de bola. Eu acho que, assim, a gente falou tanto de nível A, nível B, Europa, ele é um jogador de nível B. Nunca foi um jogador de nível A quando ele vai pro Arsenal, por exemplo. Nunca consegue se É, exato. estabilizar e tal.
Tava na Mas, mano, Turquia agora. então, tipo assim, mas quando ele jogou no Valência, ele teve bons momentos. De verdade, cara, bom jogador. Eu não. Agora eu esqueci qual é a informação de salário, não sei quanto o Corinthians tá pagando, tá ligado? Que deve ser muito, né? Pelo jeito que o Mas pro Corinthians. Corinthians, pro São Paulo, pro Santos, é Deus lhe pague, né, pai? É. Então, assim, joga pra amanhã e vamos ver. Não, Joga o no número cartão tá de aí, alguma crédito. hora vai chegar. É, exatamente. Então, assim, pode colocar o que for de salário. Mas então acho que é bom, mano. Faz sentido o Corinthians ter ido atrás. Quando você falou, precisava de um zagueiro. Acho que o Gustavo Henrique, né, e o André Ramalho ali, às vezes, tem bons momentos. É, o Kaká, ele, mano, dá umas vaciladas muito Dá, mano, grandes, tá dá. ligado? Não dá Torcida, pra torcida entender. corintiana tem uma raiva do Kaká, mano, Entendeu? imensa. Mas é isso, acho que vem pra completar elenco mesmo. Vem pra ser, pô, titular na posição. Bom, pra falar, mano, do que pra mim vai ser a principal movimentada do Corinthians nessa janela, que assim, mano, pra mim o Corinthians tem que fazer uma força-tarefa pra ficar com o Breno Bidon. Ah, ele é muito bom, mano. Mas não acho que não vai conseguir, não, mano. Não sei se nessa, mas com certeza na próxima não fica, porque agora é meio de ano na Europa. É, Mas começo de temporada na Europa agora ele não na vai de ficar, não. inverno, eu acho que, mano, é isso, tá ligado? Antes da. Mas assim, é que, pô, eu acho complicado falar isso. Mas será que se ele não sai agora pra um time como o Arsenal, que tá procurando ele, será que se ele não sai agora, ele, mano, pode beliscar uma Copa do Mundo? Quem que são os concorrentes dele? Vamos pensar aqui. A gente pensa no Paquetá, Ah, né, que é um concorrente, mano, direto. Penso, pô, no Gerson, que, pô, pra mim são esses caras da posição, porque é meio que são os caras que vão jogar à frente do Bruno Guimarães, tá ligado? eu acho que não, mano. Acho que ainda não É, né? sobra nada É ainda, não, difícil, mas, pô, tá ligado? pra mim o Corinthians, mano, pelo menos nessa janela, tá ligado? Pra que ele jogue o Paulistão inteiro, pra que ele, pô, jogue o início da Libertadores, tá ligado? Que é, né, onde o Corinthians às vezes se complica, né? Uhum. E, e acho que, mano, óbvio que pro Flamengo não dá pra sair. O Flamengo, pra mim, se eu fosse o Corinthians, pô, o Flamengo quer pagar 100 milhões de euros. Não vai sair, porque é isso. Você tá deixando o seu melhor jogador ir pro É clube uma questão de diretamente honra, concorrente. tá mano, ligado? pô, você tá Rejeitar deixando, uma proposta do Flamengo é você tá questão de deixando seu honra. jogador gigantesco ir pra um rival claro, tá ligado? Mas é isso, acho que, pô, se ele tem vontade de jogar na Europa e tudo mais, pô, mantenha essas conversas tal, aí na janela de verão da Europa, aí você vai, tá ligado? Espera mais esses 6 meses, porque é outro cara, como a gente falou do Ryan, o Breno Bidon é outro cara que tem que jogar na Europa, tá ligado? Tem que estar Sim. lá. Agora, a gente fala do Corinthians, Deus lhe paga, mas pra gente finalizar, a gente tem que comentar da situação do São Paulo. Tem Porque que. o São Paulo não é Deus lhe pague, porque eles já estão pagando, só que estão pagando os presidentes do São Paulo, os diretores. Não tá pagando o jogador, né? Então, assim, por quê? Porque o dinheiro tá indo pra outro lugar. Então, assim, cara, que situação bizarra essa do São Paulo. Deplorável. É, pelo Deplorável. menos, tudo bem. Na maioria dos clubes brasileiros tem essa questão. O Corinthians agora teve a questão com o presidente lá, com os ex-presidentes, o cartão corporativo e tal. Mas, cara, é a segunda vez em poucos anos que o São Paulo tem outra polêmica relacionada à sua diretoria. Teve na época com a Aidá, que, mano, foi no mínimo, extremamente suspeito. No mínimo, pra não falar outra coisa, tá ligado? Mas, assim, novamente, cara, é bizarro o que tá acontecendo com o São Paulo. E a questão é, cara, existe uma possibilidade real do São Paulo cair esse ano, tá ligado? Pelo menos cair no Paulista, porque são poucos jogos e se der mole agora no começo. Porque o São Paulo não começou a temporada. São Paulo só vai começar a temporada quando alguém for preso ou Exatamente, inocentado, exatamente. tá ligado? Cara, o São Paulo virou, mano, algo assim, fora de um clube de futebol, tá ligado? Porque é como a gente falou aqui, a gente tava montando a pauta e tudo mais pra falar, né, das transferências dos times e tudo mais. Mas assim, não dá pra falar das transferências do São Paulo porque o assunto do São Paulo não é esse, tá ligado? A gente fala, pô, falamos tanto do Flamengo, falamos de Palmeiras, falamos do Corinthians, falamos dos principais clubes, pô, o Santos se movimentando, indo atrás. Pô, e o São Paulo tem que se preocupar com o presidente do clube, tá ligado? Isso é uma loucura pra mim. Pô, o presidente do clube tá envolvido em situações assim que são, pra, né, não me complicar, mas que são, mano, né, difíceis, são, né, complexas Estranhas, ali, né? são estranhas, Estranhas. né? É, se envolvendo assim, que, pô, se for condenado, aí, pelo amor de Deus, gente, vamos, né, os sinais estavam aí. Mas se for inocentado, que loucura. Se Mas, for inocentado, pode ser inocentado na justiça.
Mas no É, coração do torcedor São exato, Paulo mas ainda. E mesmo se foi inocentado, o estrago no São Paulo tá já feito. tá feito. É, o São Paulo no estrago vai ficar, como você falou. São Paulo esse ano vai brigar pra não cair. A gente tem que ver se, pô, porque a gente sabe que esses times grandes, alguma hora a camisa pesa, outra hora a camisa não pesa. Irmão, o Cruzeiro tinha um timaço quando caiu. Por quê? Porque o Cruzeiro estava sendo roubado, Exatamente. entendeu? E não tem como sustentar isso ao longo de um ano inteiro, Exatamente. entendeu? Às Não vezes, dá. pô, se o jogador não tá sendo pago, o jogador não quer jogar, tá ligado? Se o jogador tá tendo vida complicada, ele não vai ter muita vontade de jogar, não vai ter muita vontade de performar. E, pô, tem jogador, é que a gente vê no São Paulo que tem vários jogadores que, pô, torcem muito pelo clube também. Sim, Mas que outros ali, às vezes, pô, vai ficar nessa vida mole aí, não vai ligar de ser o elenco, o único elenco rebaixado na história de São Paulo. Então, tipo, eu queria muito que a gente estivesse aqui falando das transferências do São Paulo, das movimentações, que trouxe zagueiro, que estava indo atrás de Alan, mas a gente tem que falar sobre isso, porque não dá pra falar de outra coisa quando se fala de São Paulo. sim. Então, acho que assim, cara, realmente, quando a gente fala de São Paulo, a gente tá falando de problema atualmente. Não tenho o que dizer nesse sentido. Pro torcedor de São Paulo, só quero dizer pra você o seguinte, cara, ainda bem que eu não sou você, viu? Porque olha, mas beleza, brincadeiras à parte, forças ao torcedor de São Paulo, porque, cara, independente do time que seja, sempre quando acontece um negócio de escândalo, isso me irrita, mano. Pode ser o time rival. Eu acho ridículo. É, Me dá, mano, me dá nojo, tá é ligado? covardia. É covardia. Então, acho que conseguimos falar da janela de transferência da maioria dos clubes, né? Exato. Se não Então, falamos do seu clube, peço desculpas aí se Pikachu foi pro Remo. para o Remo. É, o Remo que vem grande aí. Ei, Remo é o novo 12º colocado do Brasileirão. Cravou. Cravei, 12º É. colocado. Vai ficar lá, vai jogar Sul-Americana depois. Remo vai viver uma boa vida aí durante alguns aninhos. É, também não falamos do Arana, que saiu pro Atlético e foi pro Fluminense e tudo mais. Mas é isso. Acho que o programa de hoje a gente conseguiu falar dos assuntos mais importantes. Óbvio que a janela só se encerra em fevereiro? Em março? Acho que é fevereiro, não? Mas assim, a gente tem que falar que o Grêmio tá de olho de um cara, a gente não pode falar, né? Mas je parle français, je É para suis français. O Grêmio abriu conversa com o Griezmann, né? É, né? Depois de, depois de vários anos daquele saudoso É. meme do cara falando que o Hoje é Grêmio mais ia provável. trazer, hoje é mais provável, mas não vai acontecer, Não né? vai acontecer. Mas é isso. Acho que por hoje a gente se encerra, né? Gostei muito do papo de hoje, foi bom demais. E é isso, meu irmão. Muito obrigado. E Feliz ano novo, né? feliz ano novo a Mais uma todos vez vocês. brindando. E 2x1 podcast, tá na área. E é isso, tamo na área, derrubou é pênalti. Valeu, galera. Se inscreve, comenta, compartilha se você gostou. Se você não gostou, compartilha falando mal também, porque é justo, faz sentido. Fechou? Tamo junto, um abraço, até a próxima. Valeu!